Este é o FitoCast, o podcast mais natural e mais saudável que você vai assistir. De todos os que tem no mercado, este aqui é o que vai trazer a solução para a sua saúde da forma mais natural, dentro de toda a natureza do seu corpo, da sua existência, da tua saúde. E aqui, hoje, eu tô tendo a honra de ser o entrevistador de uma grande figura, eu admiro muito ele, é uma figura assim que tem um brilho que às vezes a gente tem que usar óculos escuros para conseguir conversar com ele de tanto que ele brilha, que é o nosso amigo host, e eu sou o co-host, Júlio Luckmann. Hoje você é o host, né? Hoje você é o host. Obrigado, meu irmão, por aceitar o convite. E eu não sei se eu brilho tanto assim, não. Eu acho que você tem um espelho bom que reflete muito. Muito obrigado. Ele sabe me deixar encabulado, olha só. E aqui vamos falar um pouco hoje sobre cabelo, né? Sobre tricologia. Não tem nada a ver com tricô, tá? Trico é do grego. Cabelo, pelo, né? Na verdade. E uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre e trazer assuntos são de curiosidades, né? Por que o cabelo é cabelo e o pelo é pelo? Tem uma diferença anatômica bem interessante. A gente vai olhar ali para toda a estrutura, né, que forma o pelo e toda a estrutura que forma o cabelo, desde a medula, as fibras, a cutícula, a função. Aliás, uma curiosidade muito interessante é quando a gente vai ver essa questão da formação do pelo, começa lá na 9ª semana de gestação, vai até a 35, e quando a criança nasce, não é raro acontecer de cair todo o cabelinho da criança e a mãe ficar desesperada. E aí a gente vai explicar para a mãe que não caiu o cabelo. Caíram os pelos, caiu essa espécie de lã que o nosso corpo desenvolve nesse período, e o cabelo ele vai se formar a partir ali do 1º, do 2º mês. Algumas crianças a gente não chega a ver isso, essa transição tão forte, principalmente que tem o cabelo um pouco mais escuro, né? Mas eu, por exemplo, se eu pegar as fotos de quando eu era pequenininho, as minhas crianças, né? Casado com uma polaca, então você acha que deu o quê, né? Tudo com cabelinho branco. E assim, nasceu com um pouquinho de cabelo douradinho, bonito e tal, e aí você passou ali 40 dias, estavam carequinhas, aí bate aquele desespero e a gente tem que explicar, olha, isso aqui é pelo, o crescimento do pelo é um pouquinho diferente, a formação, né, o tecido que vai levar a formação do pelo na formação lá do tubo neural também é diferente, por isso que a gente vai ver uma curiosidade muito interessante, que algumas regiões da cabeça cai cabelo, outras não, você falou, como assim, né? E o cabelo ele tem essa função bonita, estética pra gente hoje, mas ele já teve uma função histórica lá no passado distante, né? De cobrir o corpo, enfim. E é isso que eu queria perguntar agora. Afinal de contas, para que a gente tem esse dito de pelo e por que o cabelo é diferente do pelo? E tem uma história interessante você falando sobre isso agora, que me remeteu a uma explicação teórica, porque a gente, na filosofia, diferente do que acontece na ciência, a gente não coloca na mesa as coisas assim e estuda elas do jeito que se faz na ciência, né? E uma das teorias na filosofia, uma das teorias na história, é que nós somos inteligentes hoje porque perdemos o pelo. Daí você fala, mas como assim? Há uma lógica nesse processo, lá no passado distante, né? Em que ao fazer o processo de carregar a pessoa, porque não tem mais esse pelo para segurar, como acontece com os macacos, nós tivemos que usar a mente, porque a gente não tinha mais como usar o braço, porque você estava segurando a criança. E essa é uma das possíveis hipóteses de a gente ter forçado algumas áreas do cérebro a se desenvolverem por não se ter mais essa coisa do pelo para você ter a segurança. E automaticamente nós tivemos que inventar roupa para enfrentar o frio, enfim, né? Então o pelo ele tinha essa função mesmo de fazer proteção ali de frio, de calor, né? Desse excesso de luminosidade do sol e tal. E assim como acontece em alguns animais, como é o caso do leão, que você tem aquela juba bonita, muito provavelmente o cabelo tem também uma função estética, né? Que é, além de proteger, ele tem essa função estética, que aliás é presente em tudo, né? Mas então, aproveitando até esse gancho, né? O cabelo, né? Porque diferente do pelo, o pelo parece que ele tem uma limitação, não da barba, né? Mas o do corpo ele tem um tamanho limite que ele fica meio que se mantendo, mas o cabelo não. E isso acaba trazendo ali meio que remete à saúde da pessoa. E é isso que é o ponto que eu queria chegar. Cabelo é só estética hoje em dia? Ou
tem algo a mais? Não, tem muito a mais, né? Quando a gente vai olhar até para a própria história da humanidade, o cabelo não esteve ligado só à questão da estética, né? Se você pegar, por exemplo, a função religiosa, você vai ver aqueles padres que faziam a tonsura aqui, né? Que o cara cortava aqui em cima, né? Porque acreditava-se nessa época que a gente teria um influxo de energia entrando e saindo por essa região. Você vai pegar os judeus usando o kippá nessa região, você vai pegar várias pessoas, né, de tribos e de povos, né, o pessoal o Rastafari que usa aquele cabelão e tal. Tem muita gente que acha que o Rastafari ele tem função estética, né, e ele tem função religiosa. Ele nasceu com função religiosa e ele foi ter a função estética muito tempo depois. Mas tem função filosófica. Quando você pega um cara que é punk, o cara corta na lateral, deixa aquele cabelão em cima. Olha, o que ele está mostrando ali? É estética? Não, é um ponto de vista filosófico. Se você for pegar as pessoas que cortam o cabelo, que pintam o cabelo, que trançam o cabelo, então ele vai muito além dessa questão da estética, né? Filosófico, social, se você for olhar... A gente se identifica às vezes pelo corte, o posicionamento social. Durante muito tempo, né, as pessoas da elite da sociedade tinham um tipo de cabelo, tinham um tipo de enfeite no cabelo que as outras pessoas não podiam ter. Assim como faz com o sapato, com a roupa e assim por diante. Então, o cabelo ele tem uma função social, filosófica, religiosa muito grande. Por isso que quando a gente começa a ter problema de cabelo, você começa isso afeta tanto as pessoas, né? Parece que isso está meio que no inconsciente coletivo da gente. E assim, tem a parte que aí eu vou devolver a pergunta para você, que começou a ter problema no cabelo, é um baita de um indicativo de problema de saúde. Saúde, de nutrientes, né? E eu gosto muito de falar sobre essa questão da estética, mas não da estética pelo hedonismo, né? Uhum. Mas a estética para você dizer assim, olha, teu cabelo tá quebradiço, teu cabelo tá mostrando que tá faltando nutrientes, né? Você tinha até comentado ali sobre a questão da evolução. O fato de a gente não investir tanto em pelo faz com que sobre nutrientes para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento dos órgãos, de outras coisas, mas a gente fica completamente à mercê do clima, do tempo. E aí a inteligência nos fez vestir, nos colocar outras estéticas, né? Que daí vem a questão da roupa. E eu vejo assim que o cabelo em si, às vezes até o pelo, né? A gente vê que ele tem diferentes formas, jeitos, texturas, conforme a etnia. Né? Verdade. E ele tem uma função protetiva. Mas o que faz o cabelo encaracolado ser encaracolado e o que faz do liso ser liso? Na estrutura do cabelo, a gente costuma classificar ele em 3 grandes grupos, né? Existem aqueles de origem asiática, que o pessoal chama de mongoloides por causa dos mongóis. Uhum. A gente faz uma relação com o mongoloide doença, enfim, mas não é isso, né? Que é um cabelo que ele tem uma cutícula mais forte, mais lisa, mais longa. Você tem um processo de fibra dele, um calibre maior, né? 120 nanômetros, se não me engano. Você tem um segundo grupo aos quais você e eu pertencemos, que são esses cabelos mais para ondulados, mas que são de origem europeia, e você tem um cabelo que é aquele bem enroladinho, que é o típico cabelo africano, né? Esse cabelo africano, ele tem um calibre muito pequeno, ele é a metade do asiático, então é um cabelo muito mais delicado, ele enrola muito mais fácil. Se você for fazer um tratamento químico nele, geralmente é o que mais sofre. Esse cabelo é o cabelo mais difícil da gente conseguir, por exemplo, fazer o processo de reconstrução. Então, quando eu vou tratar um cabelo e a pessoa tem esse cabelo, e eu sei que ele é de origem asiática, é muito mais rápido de fazer. Só que daí também tem o lado mais complexo. Você não vai ter alguém asiático querendo fazer o cabelo ficar enrolado, porque ele não fica, cara, ele não fica. Essa fibra ela é tão forte, essa cutícula ela é tão longa, que quando você faz o processo do enrolamento dele ali, 2 horas depois pegou uma umidade qualquer, que é o famoso cabelão escorrido, né? Então eles têm
coisas que são boas para cada um deles, inclusive no tratamento, e você tem coisas que são complexas no tratamento. O cabelo afrodescendente ele é muito sensível, até para quem é cabeleireiro, para poder fazer o corte desse cabelo, ele precisa fazer quase que um curso especial. Não são todos os cabeleireiros que fazem o corte de quem tem o cabelo mais enroladinho. Que interessante. E por que o encaracoladinho evoluiu para ser encaracolado, o liso evoluiu para ser liso? Tem alguma teoria? Eu imagino que tem a ver com condições ambientais, né? Se a gente for pegar a cor da pele, por exemplo, se você vai para uma pele mais clarinha, que tem uma origem europeia, de lugares frios, menor incidência de sol, maior quantidade de roupa, menor incidência que eu tenho sobre a pele vai ficando clarinha. Mesma coisa com a cor dos olhos, né? Então, por isso que hoje o Brasil, você vai ver que a maior parte dos problemas que a gente tem de degeneração macular são pessoas que têm o olho claro. A gente vive num país tropical, uma alta incidência de iluminação solar, o cara tem um olho que quando chega o sol ali, ele está preparado para ter menos essa incidência, ele vai ter problema. Eu imagino, e assim, pelo que eu estudo na tricologia, que isso deva ter uma função de proteção e tudo mais, né? Eu imagino também que o fato da pessoa estar vivendo numa região super fria, o objetivo seja esquentar, né? Daí cresce para baixo, né? Eu imagino que tenha essa função também, né? Esse cabelo mais expandido refrigera mais rápido, né? Refrigera e faz um sombreiro quase, às vezes. Sim. Eu lembro porque na minha adolescência, meu irmão mais velho, ele tinha um cabelo daqueles mais lisão, ele tocava baixo na banda e fazia sucesso com as menininhas e tal. E eu ficava, não, também quero. Tentei deixar o meu crescer e o meu não caía. Eu tenho fotos minhas que eu tenho até vergonha, às vezes, de publicar. Com um cabelo aqui que chegava aqui e não descia. E é ondulado, né? Eu falo que eu tenho um pezinho lá na África, de fato tenho, né? Fiz aqueles testes genéticos, eu tenho mitocôndrias africanas de família que veio de origem de escravo mesmo. Sim. E daí misturou, eu sou o brasileiro, né? Mas eu imagino que a sua família seja de que região da Itália? Mais do sul, mais do norte? Não, Porque a região ali, que é tipicamente romana, né? É um pouquinho mais para o norte, a minha é mais para o... Tipicamente romana ali, o pessoal tem uma ligação muito grande com a África, até porque a diferença de espaço ali não é muito grande, né? Se você pegar a Espanha, Portugal, essa região toda ali. Não, mas é que a minha avó materna, ela era neta de escrava. E daí... toda aquela questão de brasileiro, era a terceira esposa do meu trisavô, acho que é isso aí, terceira esposa do meu trisavô. Quando nasceu a minha avó, a mãe faleceu e ela foi adotada pela mãe anterior, foi registrada pela mãe anterior, que ainda era viva. Senão ela ia ser... era filha de mulher póstuma que ainda não tinha consagrado o casamento e deu o maior rolo. E ela era uma mestiça, né? Então ela tinha uma pele mais clara, a irmã dela tinha uma pele mais escura. Conheceu meu avô de origem italiana com portuguesa, misturado também. Saiu minha mãe, com meu pai que era de linha italiana com polonês, tudo lá, saiu eu. Eu e meus irmãos. O brasileiro, né? Essa miscigenação clássica do Brasil, ela é muito interessante, né? E vamos lá. É verdade que alguns tipos de tratamentos medicamentosos podem afetar a qualidade do cabelo? Vários. Isso não é mito, isso é verdade. Não são todos os medicamentos que fazem isso, mas existem várias classificações que a gente usa quando a gente está fazendo a avaliação, né? Essa investigação histórica faz parte do processo de investigação histórica, perguntar não só o que a pessoa está usando, mas o que ela já usou, porque alguns desses medicamentos eles podem ter efeitos ao longo do tempo por até 6 meses. Tanto que hoje, um dos exames que a gente faz usando o cabelo, que é o mineralograma, né? Você tira o cabelo do cara, leva para o laboratório, a gente consegue analisar a vida alimentar dessa pessoa por 6 meses, às vezes mais, né? Nesse período todo, se a pessoa usou drogas, aparece lá no cabelo. É isso que eu ia falar, porque até droga sai, né?
É incrível, cara. O cabelo é um histórico da nossa vida. Tipo aquele tacógrafo do caminhão, sabe? O cara anda e ele vai registrando e tal. O cabelo é tipo um tacógrafo nosso. Então a gente tem medicações que são anticoagulantes, que têm impacto direto nisso. Problemas de tireoide fazem crescer cabelo, fazem cair cabelo. Mas medicação errada no tratamento de hipertiroidismo também faz. Exageros, né? Passar. Cair cabelo. E às vezes até a pessoa está com a tireoide já bem regulada, os níveis estão bons, mas a medicação ela acaba tendo um impacto ali. Porque a gente está mexendo com hormônio no final das contas, né? Os anticonvulsivantes, boa parte deles tem ação em queda de cabelo, e não só de cabelo, porque a gente fala cabelo, já pensa na cabeça, né? Mas queda de sobrancelha, rarefação de barba, queda de pelo corporal, né? Que são coisas que a gente também tem que levar em consideração. Boa parte daqueles remédios que são estabilizadores de humor, principalmente o lítio, né? Quem faz o uso do lítio, inevitavelmente, em algum momento, vai ter queda capilar. Às vezes, essa queda capilar ela é temporária, é um eflúvio telógeno ali que você tem a queda capilar, o corpo se adapta e depois volta, mas no caso do lítio você tem isso por um tempo mais aprofundado. Algumas medicações que são utilizadas como a quimioterapia, que inevitavelmente vão fazer queda de cabelo. Boa parte delas, né, principalmente para tratamento, alguns tipos de câncer mais específicos, aqueles cânceres ligados ao sistema imune, que são... A gente precisa agir na mitocôndria, e às vezes a medicação que ela age naquelas células que têm um consumo maior de energia, e o cabelo tem um consumo enorme de energia. A gente fala muito, por exemplo, da quantidade de mitocôndrias que uma célula muscular tem, né? De 200 a 400 mitocôndrias. Quando você vai para o cabelo, nós estamos falando de 2.000, 3.000 mitocôndrias na base do cabelo. Então, às vezes, a medicação ela acaba agindo ali, acaba agindo no intestino, que tem uma ação, uma quantidade de mitocôndrias muito grandes. Então, assim, tem um grupo de medicações que acaba agindo. E, por incrível que pareça, quando a gente vai fazer suplementação e a pessoa exagera na suplementação, o exagero pode fazer queda de cabelo. Exemplo, vitamina A. A vitamina A é sensacional para a gente evitar ponta dupla. A vitamina A faz parte da reposição de gordura do nosso cabelo. A vitamina A está presente na pele, então você vai olhar ali o bulbo, né, do cabelo, precisa de vitamina A. Só que o que acontece quando a gente não tem essa orientação? Às vezes a pessoa está usando um multivitamínico, aí ele usa uma suplementação para o cabelo, outra para a unha, e todo mundo tem vitamina A. O excesso de vitamina A, assim como o excesso de vitamina E, faz cair cabelo. Ele começa a bloquear alguns receptores por excesso, ele entende que ele não precisa mais produzir aquilo e cai a produção e a transcrição a nível até genético, né? Uhum. Até a vitamina C em excesso acaba fazendo isso também. Porque quando a gente pensa na vitamina C e nas vitaminas antioxidantes, geralmente a gente pensa assim, vou combater radicais livres, o que é muito legal. Mas você não pode zerar isso, né? Sim. Porque ele tem uma função ali no seu corpo, ele está lá por algum motivo. E a pessoa exagera na quantidade e você tem um excesso de antioxidantes, você acaba fazendo o efeito contrário. Acabou de me lembrar uma paciente que eu tenho e justamente foi diagnosticado isso. E é engraçado porque não tem CID para isso, mas você bate na história, ela era tão cuidadosa com oxidantes, porque oxidantes é quase que proibitivo de você oxidar, né? A gente fala tão mal de oxidação, então tem que usar antioxidantes, que a dieta dela era só antioxidantes. Nossa. E ela fez uma cascata de eventos que ela não conseguia se recuperar mais e ela não sabia qual que era o problema. Era pouca proteína, era pouco carboidrato, era pouco exercício, era pouco... Gente, daí era só oxidar um pouquinho que a coisa melhorava. E o apego dela era tão grande, que foi falado isso na hora de tratar, que ela falou, não é essa linha de tratamento que eu quero. Tá bom, né? Mas Santo Aristóteles, caindo o cabelo. Falando em queda... Aristóteles falava, nem tanto para A, nem tanto para B, e sim o justo caminho do meio. É o equilíbrio, né? 2.500 anos atrás. E a gente tá falando então de queda de cabelo. Se eu fizer aqui fatalmente vai cair o cabelo. Quanto que é normal? Veja, o nosso corpo está recoberto por cerca de 5 milhões de folículos. Então são 5 milhões de pelos ou cabelos nascendo no seu corpo. Na região da cabeça, em média, nós temos entre 100 e 200 mil fios.
Se a gente for pegar essa proporção e for colocar ela num contexto, imagina, né, que o nosso cabelo leva 6 anos para cumprir o ciclo normal dele entre nascimento, desenvolvimento, maturação, fase telógena, exógena, que é quando esse cabelo é expulso lá do nosso couro cabeludo para nascer mais. Então, queda de cabelo é absolutamente normal. Segundo, como tudo na natureza, existem fases que a gente acaba tendo uma queda maior. Então, por exemplo, entrei no inverno, ou saí do inverno, entrei numa outra estação, primavera, outono, mas principalmente as duas principais ali que são inverno e verão, todos os bichos na natureza trocam seu pelo. A gente foi andar a cavalo no final de semana agora e a minha esposa falou, nossa, mas esse cavalo tá mais peludo do que eu lembro. É normal, porque o bicho tá no inverno e não usa roupa, a tendência é que ele tenha uma mudança de pelo. Então, a gente considera normal uma queda um pouquinho mais acentuada por 30 dias nessas entradas e saídas de estação. Mas quanto é mais acentuado? A gente considera normal entre 100 e 150 fios sendo contados por dia. Aí vai falar assim, mas eu não conto os meus fios. Então existe uma lógica que a gente usa hoje, que é uma proporção que é assim, passei a mão no meu cabelo, segurei levemente, sem arrancar o cabelo, puxei aqui na minha mão, não podem sair na minha mão mais do que 5 fios, ó. Um fio só. Um fio só. Eu puxei aqui, não veio nenhum. Então, veio um. 2. Nessa base, menos de 5 fios, você está dentro dessa proporção. E veio um branco também. Aliás, cabelo branco, eu já tive cabelo branco, sabia? Sério? Já tive essa parte aqui do meu cabelo, naquele momento em que eu vivia um estresse intenso, engordei, meu sistema endócrino estava virado do avesso, meu cabelo ficou muito branco nessa região. E, aliás, o estresse é um dos principais causadores de cabelo branco, é um dos principais causadores da queda de cabelo, principalmente essa queda de cabelo que vai para além do normal, né? Que a pessoa começa a dizer assim, tá mais de 30 dias. Tá caindo mais do que 30 dias. E uma coisa legal, já que você está falando disso também, a gente trabalha muito na tricologia a questão do volume e da quantidade. Porque imagina, 150 fios de um cabelo como o seu, curto, vai fazer um punhadinho de nada. Sim. A minha esposa, sua esposa tem cabelo um pouco mais longo, se pegar 150 fios vai parecer que caiu o mundo, né? E às vezes a gente tem que levar em consideração que não é o volume que interessa, e sim a quantidade. Outro problema sério que a gente tem que olhar também é assim, o cabelo que está caindo é o cabelo branco, é o cabelo longo ou é aquele pelinho que está começando a cair? Se aquele cabelo que começou a nascer está caindo, já alguma coisa está errada. Sim. Porque o ciclo dele é longo, né? Que tem aquelas penugem que o pessoal... isso eu sei que principalmente na medicina chinesa a gente fala sobre esses pelinhos fininhos que estão crescendo. Às vezes ele é um sinal bom, porque está voltando a crescer, mas daí você pega lá o paciente 30, 60 dias depois, ele retorna e está aqueles mesmos pelinhos, você fala, não, tem coisa errada aí. Concordo. Né? E pode ser desde hormônio, pode ser desde fatores nutricionais, tudo. Mas me diz como é que... Isso é um assunto de interesse próprio. Como é que se desbranqueou o cabelo? Existe dentro da tricologia uma linha que vai pela lógica da genética, em que você tem uma diminuição da ação dos melanócitos na base do cabelo que produz a cor do cabelo de maneira natural e às vezes, na grande maioria das vezes, irreversível. Porque ele vai ficando cada vez mais lento, daqui a pouco ele não produz mais e acabou-se. Agora, existe uma linha da tricologia que é a linha do branqueamento causado. Esse causado por estresse, causado por má nutrição, causado por um tratamento térmico ou químico, que são situações que, como no meu caso, foram completamente irreversíveis. Então eu perdi bastante cabelo aqui, as minhas entradas vieram parar aqui em cima, aqui nessa parte de cima da cabeça, fiquei carequinha, liso. O meu irmão, veja como as coisas são e como o mundo dá voltas, né? Na época ele tinha 19, 20 anos, e ele vinha assim, ele morava na minha casa, ele pegava o pano e passava na minha cabeça e falava, o que você tá fazendo, rapaz? Tô lustrando a tua careca. Agora, eu com 45, recuperei o meu cabelo inteirinho, estou hoje na base de 130% do que eu tinha antes de cabelo, então eu tenho mais cabelo do que eu tinha naquela época, e ele tá ficando careca. Agora Como é que é o nome dele? Felipe. Ô, Felipe. Ô, Felipão. Não guspa contra o vento, cara. Pode cair na testa, né? Então, nesses casos, a gente utiliza algumas estratégias muito interessantes com o uso tópico de melatonina. A gente sabe que a melatonina
a falta de melatonina é um dos principais causadores de branqueamento de cabelo. Então, onde é que a gente produz melatonina? Dormindo, pô. Se você não dorme, você vai ter cabelo branco. Isso é um fato, né? Então, o uso tópico da melatonina é uma opção. E hoje, dentro da fitoterapia, a gente tem o uso do óleo de gerânio. O óleo de gerânio tem ação cicatrizante, anti-inflamatório, e ele tem uma ação muito legal, que ele vai lá no melanócito e ele condiciona esse melanócito a um funcionamento normal. Então, se esse melanócito ainda tem a possibilidade de um bom funcionamento, vai acontecer o que aconteceu comigo, que é a retomada aqui da cor do cabelo. Uma outra função interessante do óleo de gerânio é que ele aumenta em 350% a produção de ácido hialurônico, para quem está com isso em deficiência. Então a pessoa tem 20 anos de idade, vou usar o óleo de gerânio para melhorar o meu ácido hialurônico. Não tem onde, você vai colocar onde? Não tem. Você está no teu máximo, você está perfeito. Vai usar um óleo de gerânio, não vai fazer sentido. Agora, passou dos 30 anos, como eu, que daí você começa a ter uma perda média entre 1,2% e 1,5% por ano, né, na concentração desse ácido hialurônico que mantém umidade, que mantém densidade, que mantém elastina, enfim. Imagina, né? Aos 45 anos eu já tenho uma deficiência disso. Então, quando eu uso óleo de gerânio, nesse contexto, eu melhoro muito. E o gerânio, ele age sobre a colagenase, que vai fazer essa deterioração do colágeno, que vai fazer a gente ficar com a pele mais feia, com a pele mais marcada. Você tem o gerânio aqui, né? Eu tenho o gerânio, mas não está aqui em cima da mesa. Mas eu tenho o gerânio na empresa. E ele consegue fazer essa proporção de aumentar essa quantidade ali que nós temos de ácido hialurônico, que é um polissacarídeo extremamente importante para a manutenção da pele e do cabelo também. Você está falando ali dos estágios, né? Eu acho que seria interessante a gente trazer, até para ilustrar nessa conversa, os estágios do cabelo, né? Sim, nós temos 7 estágios desde o surgimento lá do bulbo, antes do nascimento do cabelo, até o momento em que esse cabelo é expulso e ele é mandado embora. Essas 7 fases, elas têm como fases principais as fases anágenas, que são 3. Essas fases são a fase de formação. Aí é mais ou menos o que acontece. Ele é muito legal essa associação, porque as pessoas não conseguem entender bem. Imagina que o óvulo desceu, se estabeleceu no útero, recebeu ali o espermatozoide e ele começou a partir dali formar uma nova vida. Então ele vai receber uma artéria, ele vai receber um canal para esse dejeto ir embora, e ele vai receber toda uma formação. E com o pelo não é diferente. Ele vai formar como se fosse esse óvulozinho, esse útero ali, para que esse pelo cresça. A gente vai ter o processo de formação, nascimento dele, fortalecimento dele e depois uma fase que é a fase telógena, que também é dividida em 4 fases, tendo lá por última fase a fase telógena exógena, ex é para fora, né? Que é o momento em que esse pelo é expulso para que outro pelo tenha acesso ali a esse crescimento e a gente tem a renovação do nosso sistema, que acontece via de regra a cada 6, 7 anos. E é por isso que o nosso pelo não cresce que nem cabelo, né? Até porque o tempo das fases do pelo de um braço é diferente do tempo do... Assim como os pelos pubianos também, os pelos que a gente tem nas axilas. Né? Mas uma coisa lá, a gente vê lá a pessoa que está fazendo uma suplementação de hormônio e de repente começa a notar que está caindo o cabelo e tal. E aí, o que faz? O que significa isso? Vários hormônios têm impacto sobre a questão do cabelo. Vamos imaginar uma situação super simples e que às vezes a gente não para pensar. Quando você está usando um anticoncepcional, o que o anticoncepcional está fazendo? Está mexendo com o circuito hormonal. E o anticoncepcional, naquela lista lá que nós temos de medicamentos que podem levar à queda de cabelo, é um dos que acaba fazendo isso também. Menopausa, mudança de ciclo hormonal, queda de cabelo. Vou fazer reposição hormonal, sei lá, testosterona está baixa, resolvi fazer a suplementação desse hormônio, mas não considerei fase inflamatória do corpo, não considerei a possibilidade que eu tenho disso virar um estradiol ou disso virar um DHT, por exemplo, né, de hidrotestosterona, que alguns receptores, principalmente esses desse meião aqui da cabeça, são mais sensíveis a isso. Inevitavelmente o DHT vai fazer o aumento de queda. Via de regra, se você pegar ali o todo da testosterona, 5% desse valor vai virar de hidrotestosterona, em média, né? Mas imagine
que eu, que estou com 900 de testosterona, faça uma suplementação e faça esse negócio ir para, sei lá, 2.000. Um atleta, né? Muito comum, você entra nas academias, Sim. você olha assim, você já vê os cocos de todo mundo, assim, né? Aquilo tá brilhando aqui em cima. Por quê? Porque a galera não dá bola para essa questão da formação do DHT. Então, esse processo pode ter impacto se você estiver inflamado, oxidado, estiver exagerado, não estiver cuidando das condições, pode ter, a fase hormonal pode ter queda de cabelo por duas vias importantes. Uma via que é o eflúvio, que é essa queda temporária, que o que acontece? Você tem entre o nascimento e a expulsão desse pelo essa fase de tempo de 6 anos. Mas se você usa um processo hormonal que você acelera alguma coisa, você pode ter esse pelo que levaria tipo 6 meses para cair, caindo agora. E ele começa a cair em grande quantidade. Esse é o menos grave. Por quê? Porque passado o eflúvio, você vai ter o retorno, né, desse E às vezes cabelo. vem vigoroso, né? O cabelo depois. Sim, vem mais bonito, né? A testosterona é clássica, porque se você for olhar em termos de engrossamento do pelo, a testosterona vai fazer com que o cabelo do menino aos 30 anos seja muito mais lindo do que das meninas, o que dá a elas um ódio, assim, né? Só que depois acontece o contrário. Passou dos 40 anos, você tem uma queda dessa testosterona natural nos homens e você pode ter a mulher mantendo a sua testo ali em 50, 40 e tal, e o cabelo dela acaba que se torna um pouco mais bonito. Até porque na mulher responde mais até pelo efeito estrógeno do bulbo, né? Então ele acaba respondendo e protegendo o bulbo com o estrogênio. Que faz, aliás, o cabelo da mulher crescer mais do que o do homem, mas não necessariamente mais grosso. Né? Exatamente. E delicado, aquela coisa toda, né? Esqueci que eu ia perguntar. É legal essa fase da gente pensar a questão hormonal, porque existem fases na nossa vida. E hoje já está muito evidente isso, né? Hoje os homens já estão, aos 40 anos, começando a olhar para um pouco mais essa questão de cuidar da testosterona. Você sabe que tem um estudo americano que os caras começaram a fazer tratamento de próstata e o cara começou a perceber o cabelo dele melhorar. Ele fala, ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Fase hormonal, regulou a testosterona, diminuiu o DHT. Finasterida, dudasterida, que é o usado para próstata. Minoxidil para o cabelo, outra coisa. Esqueci. Não, mas é que o minoxidil é interessante porque ele aumenta a oxigenação dos capilares, né? Isso. E quando você tem ali uma falta de fluxo, tanto é que um dos tratamentos também é você massagear, fazer uma circulação. Existe um microagulhamento para fazer uma leve inflamação direcionada para oxigenar o local. Né? Mas o que eu ia falar era que alguns pacientes eles têm uma característica muito interessante que às vezes chega lá, um dos quadros é a queda de cabelo, você olha, tá faltando um monte de nutriente, a pessoa tá com os hormônios lá embaixo, daí você chega todo feliz, fala, tenho a solução para você aqui, você vai tomar isso, chega ali umas 2, 3 semanas depois, doutor, meus cabelos estão caindo mais ainda e tal, e você fala, não, persiste, né? E algumas pessoas entram num desespero tão grande e não sabem que é justamente o eflúvio, né? E para você manter, e é uma forma que o corpo tem de expulsa tudo isso aqui, vamos começar de novo, né? E daí vem aquele cabelão bonito, com topete, só que tem que dar tempo ao tempo, né? Que é o que acontece com a creatina, por exemplo, né? A gente vai ver assim... Isso que eu ia perguntar. Muitas vezes, o que acaba acontecendo? Primeiro, a questão da creatina... o estudo que levou a essa conclusão de que cai cabelo é um estudo pequeno, um estudo que não estava olhando para isso e usou apenas uma relação entre uma coisa e outra, né? E isso não é verdade. A gente já sabe hoje que a creatina, ela não faz cair cabelo. Daí a pessoa fala, doutor, mas eu usei creatina e caiu o cabelo. Calma, entenda a técnica, entenda a lógica do eflúvio telógeno, né? Esse cabelo que já está pronto para cair e que cairia nos meses subsequentes ao uso da creatina, será expulso mais rapidamente. Então a gente vai ver um processo entre 45 e 50 dias de uma queda mais acentuada desse cabelo, só que ele não entra na queda de cabelo porque ele não é um problema. Porque quando a gente chama de queda, a gente já está falando de um problema. Ele está sendo expulso para que o cabelo novo venha.
Outra coisa que é interessante de entender essa fase anágena, que é a fase inicial. A pessoa começa a fazer um tratamento capilar. Está usando lá um óleo vegetal, está usando um elixir, está usando um óleo essencial. E ele fala, doutor, estou usando uma semana e não deu nada. Eu estou usando 2 semanas e não deu nada. Essa fase anágena, essa primeira subfase da fase anágena, é no mínimo 6 semanas, o ideal são 12 semanas para você começar a ver essa lãzinha surgindo, esse pelinho crescendo. As pessoas acham que tratamento para engrossamento de cabelo vai engrossar o fio que já existe. Não vai engrossar o fio que já existe. É o cabelo que está nascendo, é a fase inicial que vai fazer esse processo. Se a gente considerar que o cabelo cresce em média 1 centímetro por mês, se você quer esperar 10 centímetros, você espera 10 meses. Então não é assim, né? Então as pessoas precisam entender que em se tratando de cabelo, tudo é muito demorado. É mais demorado do que a pele. A pele se troca em 28 dias, o cabelo não. Você demora muito mais tempo. Né? Você comentou do trabalho da creatina caindo cabelo, né? Eu li esse trabalho e as falhas, né? Até porque não é um trabalho inválido, porque ele faz uma sugestão e todos os trabalhos que fazem a sugestão, eles abrem os olhos da ciência para aquilo. Então, ele é válido nesse sentido. Concordo. O problema é que as conclusões que saem as pessoas que só olham as manchetes, né? E não olham o contexto, é porque ele não. A ideia era, vamos ver quais são as respostas que tem nesse grupo de músculo, tudo, e notou-se a queda de cabelo. Só que, poxa, o pessoal que estava fazendo uso da creatina naquele momento era um contexto de academia, um contexto de pessoas que faziam suplementação de testosterona, e uma testosterona que vira dihidrotestosterona tende a cair mais rápido o cabelo. Logo, não era uma relação da creatina neste caso, direto. Até porque se você melhora a qualidade das mitocôndrias, que é o que a creatina faz, e você acelera a troca daquilo que está velho, vamos pôr tudo que está novo, né? Faz esse contexto que você estava tá comentando. Não desista, tá? Não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Mas assim, voltando agora para todo esse contexto do cabelo, do bulbo capilar, a gente também tem problemas de saúde que levam a isso. Sim. E isso tem que ser considerado também, porque às vezes a pessoa começou um tratamento porque queria o músculo, tudo, e ali tinha já uma tendência, né? A pessoa já tinha um desequilíbrio, uma doença, alguma outra coisa, e foi detectado lá uma foliculite e tem diversas coisas que já podem acometer isso. O que a gente pode ver sobre esse aspecto? São mais de 70 condições que podem levar a uma queda ou enfraquecimento de cabelo. Então não dá para a gente simplesmente aplicar um remédio específico. A pessoa, vou lá usar um minoxidil, pronto. Ah, que lindo, o cabelo parou. Você está mascarando uma condição que às vezes é muito mais grave, que precisaria de ser analisada. Por isso que quando a gente está com dor de cabeça, a gente não vai direto para um remédio. A primeira pergunta é, por que eu estou com dor de cabeça? Pô, e se ela doeu de novo no dia seguinte, pô, mais ainda, né, cara? Alguma coisa está errada ali. E a gente precisa investigar essas causas. Então, não se utiliza nem suplemento, nem medicação direto para tratamento de cabelo, sem fazer investigação do que pode estar acontecendo. Situações comuns na minha área de ação. A nutrição, se você for olhar ali a quantidade de elementos químicos que compõem o corpo, até o ano passado a gente considerava 60 elementos. Hoje são 61. Se você imaginar que cada elemento desse se combina e forma um novo elemento, nós estamos falando mais de 300 nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Se eu começo a ter a falta de um desses nutrientes, eu posso ter um impacto no metabolismo, eu posso ter um impacto na concentração de mitocôndrias. Então, uma pessoa que está malnutrida, que não faz atividade física, ela tem 1/3 das mitocôndrias de alguém que está bem nutrido e que está fazendo atividade física. Então, imagina o impacto que isso tem, por exemplo, para o cabelo. Então, geralmente assim, cabelo não tá legal, tá fino, tá quebradiço, tá com ponta dupla, tá com corte químico, não... Cara, olha para a saúde para ver o que está acontecendo. E o ponto de vista nutricional ele é muito interessante, porque uma coisa que você fala que faz muito sentido é assim, o corpo está precisando disso mais aqui do que lá, ele é inteligente, cara, ele vai mandar para o coração.
Sim. Ele não vai deixar na sua pele. Por que eu vou manter cabelo se eu preciso manter o meu coração funcionando? E às vezes, desses elementos todos, né, que eu citei aqui, se você pegar os 4 primeiros lá, por exemplo, que tem grande concentração, né, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, só esses caras sozinhos formam 95,6% do corpo. Então, eles estão em grande quantidade. Agora, existem elementos traço que estão presentes no corpo, como o zinco, como o selênio, como a sílica, por exemplo, Molibdênio, tem tantos outros, né? que é numa quantidade tão pequena, mas tão pequena, que para faltar aquilo basta você ficar estressado. Tem oligoelementos no corpo, por exemplo, que numa condição normal, de nutrição boa, absorção boa, você leva 10 anos para fazer reserva daquilo. Imagina, né? Você tem lá na sua hipófise uma quantidade de molibdênio, de zinco, que, cara, você leva 10 anos para formar aquilo. 6 meses de estresse intenso consomem tudo. Um ano, né? Um ano não, menos, né? 9 meses de gestação consome tudo. Aí você tem depressão, você tem uma série de coisas associadas a essa falta de nutrientes. Tem aquela questão genética, né? Que eu gosto muito de trazer assim para a conversa, porque assim, tem a genética própria do cabelo, né? Mas também tem aquela genética que não tem nada a ver com o cabelo que está lá no rim. E por alguma razão aquele paciente ele é de uma etnia e os genes eles são formados para adaptar em alguns ambientes. E às vezes a pessoa foi de uma etnia que está lá na ribeirinha, do lado do mar, do lado de um rio, cheio de magnésio, o corpo dele não se vê com a necessidade de desenvolver receptores para repor o magnésio. Vai mandar o magnésio pela urina, tem genes que vão capturar esse magnésio e vão trazer para a circulação de novo. Uhum. Mas o ambiente ali sobra tanto magnésio que para ele não faz diferença. Daí a globalização faz esse cara migrar para um lado, vai para um outro, casa com uma pessoa, passa esse gene adiante e de repente vai lá uma pessoa num ambiente urbano, tranquilo, descobre que por mais que ele tome o magnésio, ele não segura o magnésio, vai fazer o exame do magnésio, dá sempre baixo, o que ele precisa? Precisa ficar repondo magnésio. E isso fatalmente vai dar uma deficiência. E isso pode acontecer com molibdênio, com selênio, com magnésio, com zinco. E essa pessoa vai ter uma deficiência. Aí vem a necessidade de um reconhecimento e a suplementação. Né? E de procurar o médico também, porque às vezes, no caso da B12, né, que é uma coisa que você fala, e eu incorporei no meu discurso isso de uma forma incrível. Você não tem a estrutura corporal que te possibilita fazer a absorção dessa B12, o alimento já está fraco em B12, a B12 está responsável por um monte de coisas. Aliás, o grupo de vitaminas B, né? A B1, B2, B5, B8, B9, B12, cara, todas elas para a formação do cabelo são absolutamente importantes, porque você não forma proteína, queratina do cabelo, por exemplo, se você não tiver complexo B lá. E aí a pessoa tem uma deficiência dessa, se não for no médico para fazer o exame, para buscar, você não vai saber. Mas eu falo também que não adianta chegar no médico e o médico não saber disso, né? E você que é médico, você que é da área da saúde, leva essa conversa para o profissional, porque na minha formação acadêmica, eu não tive tricologia na profundidade que a gente conversa aqui. Uhum. Tive que estudar a parte, Uhum. né? Na medicina funcional integrativa e tudo mais. Eu vejo assim que a tua formação trazendo essa questão de nutrientes, às vezes é mais relevante, muito mais relevante do que a própria medicina trazendo remédios. Lógico que vai ter problemas, a gente tem que solucionar problemas de desequilíbrios de doença, mas antes de mais nada a gente tem que ver se não a raiz lá, o que está entrando aqui que tá e não está funcionando. Às vezes você está pondo, mas não está funcionando, aí que a gente tem que ficar quebrando a cuca, né? E a gente fala muito da questão da queda do cabelo, mas você também tem o outro lado da moeda, que é o aparecimento de cabelo onde não devia estar, né? Fale mais um pouco disso. Então, a gente tem uma condição hormonal que afeta mais mulheres do que homens, que é o hirsutismo, que a mulher começa a ter aparecimento de barba, começa a ter aparecimento de pelo nas mamas, pelo comprido, como pelo que a gente tem embaixo da axila, pelo pubiano, que são condições que também estão ligadas à tricologia, mas que são menos conhecidas por quê? Porque a gente está olhando sempre para a queda, para a falta, mas você pode ter o efeito contrário. Você pode ter a hipertricose nos homens, por exemplo, que é aquele baita pelão que começa a sair,
que apesar de ter uma condição genética atrelada, porque a hipertricose não aparece do nada, o aparecimento mais cedo, né, mais prematuro, ou o alongamento desse pelo tem a ver com processos hormonais. Então você vai ver, por exemplo, a hipertricose, que é esse aparecimento de pelo no nariz, né, o crescimento da sobrancelha, enfim, ele é normal de aparecer ali na fase dos 50 anos, 60 anos. A gente já tem hoje, a galera de academia já está vendo isso muito, aos 28 anos o cara tem hipertricose. Por quê? Mexeu no ciclo da testosterona, não cuidou dessa relação de equilíbrio, apenas quer ver o músculo ficar grandão, por isso que aí, de novo, é importante buscar o médico endocrinologista, um cara que estuda, que conhece, fazer exames. Olha, exageradamente, eu vou dizer para vocês, a cada 3 meses. Para quem faz essa reposição mais intensa, não é a cada 6 meses, não, a cada 3 meses. O meu filho é fisiculturista e a gente faz. Cara, no caso dele, né? 2 meses, 3 meses, no máximo tá em cima. Exame, olhando tudo, porque daí você tem essa amplificação dessas condições genéticas. O cara com 28 anos tá parecendo um cabelo. Sabe aquela boneca de milho que tem aquele cabelão assim? Parece a orelha do cara assim. Tinha uma propaganda que falava: eu não dou carona pra quem tem pelos na orelha. Eu acho que era de uma marca de refrigerante antiga. E o pessoal. É natural, né? Existem gene, ele é ligado ao gene do Y. Então, ele é dominante nas famílias dos homens que têm pelo na orelha. Toda a descendência dele vai ter pelo na orelha. E assim, não é pelinho, né? Eu tenho um ou outro que às vezes tira, fica esquisito, mas é pelo mesmo, né? Aquela coisa assim, parece aquele gato da montanha canadense, que é um lince, né? Que sim. fica um pelinho verdade, assim. Ele parece um lince, assim. Tem uns pelinhos na ponta da orelha. Assim. Então, mas a gente está falando de queda, a gente falou de crescimento irregular, mas também tem os danos, né? Tem. O que pode danificar o cabelo? A nutrição é o básico que a gente tem que estar sempre olhando, porque a gente está falando de estrutura, né? E não tem como formar nada se você não comeu, se não passou pela tua boca, não vem por outro caminho. Apesar de existirem tratamentos hoje que repõem queratina, que repõem uma série de coisas, a gente não consegue mais fazer esse cabelo voltar a uma perfeição. Então, o lógico é a alimentação. Mas existem outras condições do nosso dia a dia que às vezes a gente não presta atenção, mas que fazem uma bruta diferença. Por exemplo, nosso banho. Você vai tomar banho, na média, pensa, a gente está aqui em Curitiba. Olha isso aqui. Olha aí, os dois com blusa. Tá frio aqui em Curitiba. Tendência é você fazer... Sabe aquela coisa do chuveiro assim? Que 1 milímetro para lá fica quente, para cá fica frio demais. E na média, a gente tem banhos ali na faixa de 38, às vezes 40 graus. O cabelo, ele não pode ser lavado a mais de 24, 25 graus. Não pode. Porque o que acontece? Essa cutícula, ela tem uma função de estar ali no cabelo, que é proteger a parte fibrosa do cabelo. Quando tenho a abertura dessa cutícula, eu perco nutriente, eu perco oleosidade, eu perco proteína, eu perco tudo. E o que acontece? A gente vai lavar o cabelo quando? Quando está tomando banho. E o basicão é você estar lá, chuveirão, moendo de quente, e você já lavar esse cabelo. Aliás, aqui tem uma condição muito interessante, que é assim, o shampoo, a fórmula de um shampoo, ela é pensada para tirar o excesso de gordura. Mas excesso de gordura da onde? Do couro cabeludo. A sua pele do rosto não tem a oleosidade que o seu cabelo tem. Então, muita gente, ao fazer o uso do shampoo e deixa o shampoo escorrer pelo rosto, acaba tendo um envelhecimento precoce de rosto, de pescoço, que é um lugar que não dá para fazer cirurgia plástica, então fica aquelas pelancas muito mais cedo do que deveria. Essa região onde escorre a água aqui pelo busto, você vai ver que ela começa a ficar muito mais velha, mais rápido do que o seu braço, do que a sua perna, enfim. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão do lavar o cabelo. Em média, a gente vai ter o pH ali do nosso cabelo e da nossa pele em torno de 5,5. Esse pH é 5,5 por uma lógica muito simples. Você tem que ter um pH que faça fronte a uma série de micro-organismos que estão atacando aquele corpo. Se eu mantenho essa pele num pH mais alto, eu abri as portas para um monte de doenças. Por exemplo, Streptococcus aureus. É um bicho que vive na sua pele que não fede e não cheira. Se você tomar banho quente demais, ele entra na sua pele e causa inflamação. A foliculite que você falou agora, você tem fungos entrando na pele porque a pessoa não tem mais barreira de proteção
por conta dessa água muito quente. Outra coisa que é interessante, se eu for usar um condicionador, a gente fala assim, usar condicionador é besteira. Não, não. O condicionador tem uma função importantíssima. No Brasil, as águas do Brasil não são consideradas potáveis se elas não estiverem entre 6 e 9 de pH. E quando a gente vai usar uma faixa de água nesse processo, você não tem fechamento de cutícula. Não tem fechamento de cutícula, você vai ter o cabelo quebradiço, vai ter um cabelo mais frágil. Aí o que acontece? O condicionador tem pH de 4,5. Ele tem que ter um pH de 4,5. Por que a gente usa, por exemplo, o vinagre de maçã para deixar aquele cabelo liso, bonito? Então é por isso? Ele faz o fechamento da cutícula em duas condições. A água fria para gelada. Então a gente não lava o cabelo com água fria. Mas a gente enxágua o cabelo com água fria. Tanto que se você for nos salões, os salões que realmente buscam conhecimento, não aquele salão mais simples, enfim, que às vezes a gente acaba fazendo meio que por impulso, assim, mas aquele cara que é cabeleireiro profissional, que é um cara que tem terapia capilar ali, ele vai lavar o cabelo em água morna e vai enxaguar em água gelada. Aí você tem aquele banquinho gostoso que você senta e bota a cabeça aqui, né? O cabelo. Que é só o cabelo. Só o cabelo. Nem a orelha não pega. O cara coloca, às vezes, tem uma proteção aqui, assim, né? Esse processo, ele é um processo extremamente importante, porque se eu não selo essa cutícula, o simples movimento mecânico do cabelo no vento quebra o cabelo. Ele começa a ter uma série de prejuízos. Então, a temperatura da água, o pH da água, a composição do shampoo que você usa. Mas se eu quiser fazer agora uma terapia capilar com produtos caseiros ou shampoos, como é que eu faço? Você falou até do vinagre, tem o óleo com bastante óleos essenciais. Tem um shampoo que vai tirar aquela gordura do couro cabeludo, que essa se tampa, os folículos pode causar inflamação, às vezes até contaminação, né? Tem terapias capilares que a pessoa tem que tomar antibiótico, né? Por causa que começa a cair e no fim das contas é a contaminação do desequilíbrio da microbiota da pele, né? Daí você tem, então, a limpeza, daí você tem o selamento e você tem ali um recondicionamento. Uma reconstrução, isso. Nada substitui o que vem do sangue para o cabelo, mas a condição externa é importante. Como é que eu faço esse cuidado, assim, para ter um cabelo igual ao teu? Porque o meu já... Aliás, a história da minha mecha aqui, né, a branquinha... Mas eu não tiraria o teu. Não, mas eu cultivei. Deixa eu contar como é que foi. Cheguei já era formado, já tinha, começando o meu trabalho, comecei a atender os primeiros pacientes, assim, e uma das senhorinhas foi atendida e tal, e ela já era cliente do espaço onde eu atendia, né? E lá tem os monitores, né? E tem os alunos. E eu fiz o atendimento dela e eu já estava na condição de monitor, né? E ela falou, mas quando é que vai vir um médico? Né? Daí eu falei, essa minha cara era muito novinho e tudo. Quando começou os primeiros cabelos brancos, eu falei, eu vou deixar. Boa. É porque, querendo ou não, dá uma diferença. O tamanho do cabelo, o corte do cabelo. A minha barba, cara, se eu deixar ela um pouquinho mais longa do que ela tá agora, eu pareço 10 anos mais velho. Se eu tirar a barba, eu pareço um piazão, entendeu? Mas conta lá, como é que a gente faz esse processo do cuidado, o processo, né? O básico, né? Existe o tratamento profissional, que você vai ter produtos que foram pensados, elaborados para isso, mas existem cuidados que são muito simples que você faz na sua casa. Por exemplo, uma coisa ridiculamente simples, óleo de coco, óleo de rícino, né? A babosa que você tem em casa para fazer processo de hidratação do cabelo. E no procedimento de cuidado do cabelo, assim, se a gente for pegar o básico do básico do básico, existe um antes, um durante e um depois da lavagem, que seriam as coisas que todo mundo deveria tomar cuidado. Porque, de novo, não é só uma questão de estética. Você pode ter uma infestação bacteriana entrando pelo couro cabeludo porque você lavou com excesso um shampoo ruim, ou você usou demais do shampoo. Então, o que é o ideal a gente fazer? Sempre antes da lavagem, pelo menos 2 vezes por semana, você fazer a aplicação de um óleo vegetal na base do cabelo. Então, pode ser o óleo de abacate, pode ser o óleo de rícino, pode ser o óleo de semente de uva, pode ser o óleo de coco, que a gente falou agora. Aliás, o óleo de coco, ele é rico em triglicerídeo de cadeia média. Sim. Que impede o DHT de desenvolver. Então, você literalmente freia o teu DHT. O óleo de semente de
Abóbora, ele faz a mesma coisa. Tanto que ele é usado, né, o óleo de semente de abóbora, para tratamento de hiperplasia prostática. É o sal palmetto, só Só que esse é oral, palmetto. né? Oral. Sim, Aham. sim. Mas topicamente, qualquer um desses óleos, qualquer um deles, você pode utilizar. O que eu só tomaria cuidado em relação ao óleo de coco, por exemplo, é você não usar ele gordura saturada, que é aquela gordura de cozinha que a gente tem, porque ali você tem uma parte desse óleo, que é o óleo cáprico, que ele pode afetar um pouco a questão da gordura do cabelo. Então tem aquele, o fracionado, né? O Que ele fracionado. tende a ser mais líquido na temperatura Isso. ambiente, principalmente ambiente de Curitiba, né? Sim, Que é mais frio. exatamente. Mas eu sei que esse aqui ele tem de abacate, tem de Uva, tem de uva. tem de jojoba. Quais mais? Porque aqui E tem daí tem óleos os óleos essenciais, né? essenciais, daí tem o alecrim, tem a lavanda, tem a cananga, que é muito importante para o nosso. Você falou do alecrim, né? O Aham. alecrim é uma coisa que tem acessível, que eu já vi o pessoal fazendo aquele uso também do rícino. Sim, excelente É também. isso o pessoal consegue fazer em casa Tranquilo. da forma mais. Mas Caseira mesmo, né? esse aqui é profissional, esse aqui é pensado todo no. E os outros? Aí, assim, o procedimento com que a gente faz a lavagem do cabelo também é muito importante. Porque o que é comum a gente fazer? Você lava o cabelo e enxágua ele com um condicionador da mesma forma que você fez um, você vai fazer o outro. Então, o que a gente já viu aqui? A água mais morna para lavar, a água fria para gelada para enxaguar. Fecha a cutícula, deixa ele nutrido, bonitinho. Outra coisa que é interessante e que nós homens erramos mais do que as mulheres, porque na média a gente tem o cabelo mais curto. Não quer dizer que o homem não tenha cabelo comprido, mas quem tem cabelo curto faz esse erro muito comum. O shampoo, ele não é para o cabelo, ele é para o couro cabeludo. Então você vai fazer o quê? Todos os shampoos, assim como os condicionadores, eles estão aqui na forma inativa e eles são ativados a 36 graus. Então o que eu preciso fazer? Coloco o shampoo na mão, aqueço o shampoo para daí utilizar ele no couro cabeludo. O shampoo não é para se utilizar ao longo do fio de cabelo. O que vai acontecer é você usar o shampoo e naturalmente ele escorrer para o seu cabelo. Mas você não tem que fazer essa fricção química que a gente costuma fazer. Às vezes eu vejo a mulherada lavando o cabelo assim, ó. Cara, isso destrói a fibra do cabelo, não pode. Então o shampoo, basicamente, ele é para tratar couro cabeludo. Ponto final. Erro comum. Onde é que você vê esses shampoos sendo guardados no banheiro das pessoas? Na janelinha? Aonde assim, pega sol, aonde faz ativação e destrói. Você pode ter o melhor shampoo do mundo, deixou na janela. E você vai ver que a maior parte dos vidros de shampoo, eles não são de cor muito escura, justamente para evitar o hiperaquecimento. Então não tem como você ter um produto de boa qualidade se você deixa ele no sol. Não dá. Outra coisa que é interessante, o pH do shampoo e o pH do condicionador, eles são diferentes. O shampoo pH médio 5,5, então você vai comprar um shampoo, cara, 5 segundos, olha o rótulo, vê se tem lá a indicação de pH. Se você pegar o pH do condicionador, ele é mais ácido, e ele precisa ser mais ácido para fechar essa cutícula. Aí eu te pergunto, qual a possibilidade de um produto escrito 2 em 1 ou 3 em 1 funcionar? Zero. do sol. Ou ele não faz bem a função do shampoo, ou ele não faz bem a função do condicionador. Ele não tem como fazer, porque eles têm pHs diferentes. Como é que eu vou conseguir duas coisas no mesmo produto? Outra coisa que é interessante, o shampoo, ele vai tirar o excesso de gordura lá do couro cabeludo. O condicionador, ele vai pôr gordura no fio. Como é que um produto tira e põe ao mesmo tempo? Aí você vê que não funciona. Então, um erro comum que a gente faz, não ativar o shampoo, passar o shampoo na extensão do cabelo, sendo que ele é mais para o couro cabeludo, e aí se você for olhar o condicionador é a mesma coisa. Condicionador, coloca na mão, faz ativação térmica dele primeiro e extensão do fio. Nunca no couro cabeludo. Por que você usou o shampoo? Para tirar o excesso, não foi? Sim. Faz sentido você entupir ele de óleo de novo? Não. Então as pessoas fazem muito errado. E são processos, às vezes, que até com o produto que você tem na tua casa, que é mais simples às vezes, que é um produto mais barato, até com esse produto você consegue um resultado incrível só mudando o procedimento. Vocês têm noção do que é o Fitocast na vida da gente? Eu tô aprendendo um monte aqui. Gente do céu, é muita coisa. E é engraçado porque é pouco intuitivo essas coisas que a gente acaba pondo ali, né? Espalha, água quente, tudo.
E eu tenho um costume, e eu até queria compartilhar contigo, porque eu já tive muita caspa, eu comia muito mal, descobri que isso vinha do consumo de iogurte. Adoro iogurte, iogurte com whey e tudo. Começo a comer, se eu passo da medida, já começa. E daí vem aquela coisa assim de, dá para colocar aspirina. E eu, uma época, colocava aspirina no shampoo, né, dissolvia ela e funcionava. Só que, poxa, eu vindo nessa área falando assim, não, você tem que ir lá na raiz. Você está comendo a porcaria que está te causando negócio. Pare de comer a porcaria. E o que é essa coisa da aspirina? É possível? Sim, a gente tem o uso do ácido salicílico na tricologia, com estudos científicos muito interessantes e de maneira tópica. Só que qual que é o problema? A aspirina não é ácido salicílico. O que é AAS? Ácido acetil salicílico. Quando a gente vai pegar esse radical e você vai olhar para a molécula, imagina assim, ó, você pega todos os carboidratos que existem na natureza e coloca aqui em cima da mesa. Então, sei lá, estou consumindo um açúcar, uma farinha e meu corpo está digerindo tudo aquilo. Se eu pegar essa mesa, o que forma essa mesa é madeira. Carbono, 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 carbono. E a fibra que eu tenho da madeira, a única diferença que ela tem do carboidrato que eu faço a digestão é a inversão de um carbono de cima, de um hidrogênio de cima para baixo, que o meu corpo não lê, que daí o cupim come, mas eu não vou fazer a digestão. Então, a mudança só estrutural, de cima para baixo, de baixo para cima, por exemplo, a gente tem muito alimento com o tal do açúcar invertido. O que é o açúcar invertido? Uma molécula que estava embaixo foi para cima e você mudou completamente a ação que aquilo tem no corpo. E a mesma coisa acontece com o ácido acetil salicílico. Então, coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, é um remédio. Esse remédio vai ser absorvido por essa pele. A gente está usando uma coisa que não é feita para isso, para um lugar que não vai ter essa ação. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a pessoa pega o nome, é meio parecido, e eu fui investigar esses dias um pouco mais a fundo, porque eu vi no perfil de uma menina que tem 20 milhões de seguidores. Ela usando aspirina, desse jeito. Pô, coloca no shampoo, depois passa no cabelo e não sei o quê. Procedimento errado, lugar errado, medicação errada. Quando a gente vai usar o ácido salicílico, só o médico tricologista pode usar. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. É importante saber que o ácido salicílico, quando ele está em concentração medicamentosa daquele que a gente encontra na farmácia, ele queima a pele. Ele é feito para queimar a verruga e aquele negócio lá corrói mesmo. Se você erra a verruga e na hora de tampar aquele negócio, você acorda com dor na pele, né? Então, vê lá o que você vai fazer. Tem que ser prescrito mesmo com cuidado, né? Pelo amor de Deus, amigo, use aspirina no shampoo, tá? Eu acho que... Como é que nós estamos de tempo? De boa. Né? Respondeu bastante coisa. Foi bastante coisa. Olha, foi muito proveitoso. Eu acho que tem muita coisa que foi ensinada para o pessoal aí que tem para aprender. Eu aprendi muito, eu agradeço muito, né? Eu até me preparei, assim, vamos falar sobre tricologia. Eu vou estudar aquelas coisas de receptor, tudo, mas a parte prática, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Mas esse os médicos atualmente, né? Muita teoria, mas na parte de fazer, verdade. A prática a gente peca um pouquinho. E assim, olha, muito obrigado. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de compartilhar essas informações assim para quem você ama de verdade. É primo, tio, vó. Isso aqui tem utilidade para N pessoas. Pode ser gente nova, pode ser gente mais velha, né? Principalmente aqui aos nossos juventude dos 44, 45 anos, que precisa dessas orientações, porque não precisa ter um cabelo só porque chegou nessa idade tem que estar caindo, tem que estar branco, tem que estar... Não, cabelo também é sinal de saúde, né? Existe uma estética e essa estética não é só por beleza, ela também indica o nível de saúde que a gente precisa corrigir dentro da gente. E o Fitocast está aqui para isso, para ensinar, para compartilhar, para a gente aprender e para aprofundar nesses conhecimentos. E Julião, cara, muito obrigado aí, valeu pela explicação, adorei, já estou começando a fazer uso, né? Já tem algumas semaninhas aí,
E vamos ver os resultados nos próximos, né? Muito obrigado. Por favor. Obrigado pela parceria, né? E hoje aqui conversando sobre um tema tão legal, tão bacana e que é tão importante para as pessoas, mas que a gente fala tão pouco, né? É verdade. E eu queria agradecer também o convite para fazer o host dessa entrevista aqui, entrevistando essa celebridade, né? Valeu, muito obrigado. Fiquem bem. Um beijão para todos.